de agora, Difusora Entrevista e a entrevista do dia. A gente começando aqui, né, um pouquinho atrasado aí, peço desculpas ao nosso convidado, né, o Sebastião Luiz Pereira, Sebastião Riani. A gente teve que informar as pessoas aí de um desencontro de informação, né, através do que está sendo anunciado aqui no rádio e com a Secretaria de Educação, de vagas remanescentes lá na educação, mas tudo já resolvido. E hoje o nosso assunto aqui no Difusora Entrevista, vamos falar do cenário atual da política brasileira, na visão aí do Sebastião Riani, né? E conversar com a gente até para entender, porque agora, inclusive, vai ser decidido da questão de federação. Eu não tinha ouvido falar nisso ainda. E o Bastião pode explicar para a gente como que isso funciona, porque tá uma brigaiada danada, né? Tem um partido que quer, o outro não quer juntar com o outro não quer juntar com um. E está virando uma confusão danada, mas é o corre-corre da política, né? Porque nós estamos em um ano eleitoral. Deixe-me cumprimentar Sebastião Luiz Pereira, carinhosamente, que a gente chama, né? Falar assim ninguém sabe, é o Sebastião Riani, né? Nosso grande amigo. Sebastião, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Emerson, bom dia, Israel. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora FM. Enfim, bom dia para toda São João, Nepomuceno e região. Muito bem. Sebastião, nesse cenário atual que nós estamos vivendo aí, né? Um presidente que possivelmente virá a reeleição, nós temos um ex-presidente que está sendo absolvido aí de algumas acusações, nós temos pessoas da direita, de centro, querendo se candidatar a uma vaga para o Planalto, né? Como que o Bastião vem acompanhando isso? Tem muita acusação, né? Tem o Sérgio Moro, que condenou o Lula, agora os dois concorrendo aí a uma cadeira também. Um fala mal do de cá, o de cá fala mal do de lá e vira um bolo de acusações que, de certa forma, né, Sebastião, confunde bastante a cabeça do eleitor. Como que você vem acompanhando isso tudo? Bom, antes de responder, eu mandar um abraço para a direção da Difusora, que são amigos da gente, e também um abraço para o Luiz Carlos Dutra, que é um amigo que mandou um abraço para mim agora há pouco. Eu esqueci de retribuí-lo. É um prazer enorme tê-los, vamos dizer, essas pessoas na lista de amigos da gente. Em relação ao quadro político nacional, isso pela dimensão do Brasil, que é um país grande, um país continental, essa variedade de candidatos é uma coisa interessante e democrática. Você tem candidato de extrema-direita, candidato de direita, de centro-direita, de centro-esquerda, candidato de, vamos dizer, uns falam de esquerda, e, enfim, centro-democrático, né? Isso faz parte como diz, do métier. E a questão é o seguinte, vai definir mais, vai afunilar lá para mês de maio, junho, porque nós temos aqui no Brasil essas questões de calendário. A eleição, se não me engano, vai ser dia 2 de outubro, de acordo com o calendário, isso. Primeiro turno. O segundo turno vai ser no fim de outubro. Né? Fim de outubro, não sei a data exata não, porque de acordo tem que cair num domingo, mas no finzinho de outubro. Tipo 20 dias depois, geralmente assim, se houver segundo turno para presidente. Estou falando porque tem segundo turno para governador e tal, eleição para presidente, vice-presidente, governador, vice-governadores, e para senador uma vaga, um terço do Senado vai ser renovado, e para deputados federais e estaduais. Então a eleição é nesse sentido, a eleição desse ano, 2022. Em relação ao Moro, é o seguinte, o Moro, ele entrou na política, abandonou o judiciário, né? Ele fez essa opção pessoal e entrou na política, né? Fez uma aliança com o presidente Bolsonaro, depois desentenderam, então ele está numa carreira solo, né? Isso. E vamos ver se ele sabe nadar. Ele está almejando ser candidato a presidente, isso é legítimo, qualquer um pode ser, mas a gente não sabe se até o registro da candidatura ele vai realmente tentar e vai conseguir, porque hoje todo mundo é pré-candidato. Isso. Né? Não existe ainda um candidato. Todo mundo coloca na posição de pré-candidato. Até porque a legislação assim
não vai fazer uma convenção agora, né? Tem que ficar um quadro tá em aberto, né? Você tem aí o Ciro Gomes pré-candidato, o João Dória pré-candidato, como o Moro, o próprio Lula, a Simone Tebet, vem também. A gente até esquece que é tanto candidato, né? Eu estou pelejando para lembrar outros nomes também, mas tem aqueles tem um rapaz de Cidadania também, que é pré-candidato do Partido Cidadania. Então, realmente, tem uns 10 pré-candidatos, isso é normal, né? No mínimo. Agora as coisas vão afunilando, porque uma campanha é muito cara, uma campanha tem que ter um espaço no rádio e televisão, né? Esse tempo. Fundo partidário, hoje, a eleição, o dinheiro é o chamado dinheiro público, né? Que financia as campanhas, né? O chamado fundo partidário e tem anualmente tem fundo eleitoral, no caso, para essa campanha. E agora tem aí um processo de fusão, foi sacramentado ontem do PSL com DEM, né? PSL com DEM, formando a União Brasil, e parece que a União Brasil conversa com o MDB para tentar, analisando essa questão da federação, como tem o PSDB conversando com Cidadania, como tem PT, PSB, PCdoB e PV também na formação de federação, tem também, o PSOL com a rede, sustentabilidade também. Quer dizer, então o quadro ainda é incipiente, muita água para rolar, tem muita, é o início. E outra coisa, Emerson, tem que ver também, porque segundo a legislação, parece que seria março essa questão da federação, teria que definir até março. Eu não sei o dia, isso eu não posso precisar. Mas tem um outro lado, que vai, naturalmente, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, vai ter que dar uma mexida nisso aí para ajustar, é que em março tem a janela partidária, é março também. Então, primeiro você tem que dar espaço, a janela partidária de mudança de partido, para depois mexer com a questão da federação. Para o ouvinte entender, né, Sebastião, essa janela partidária é aquele período permitido em que aquele deputado, aquele senador mude de um partido para o outro sem ser penalizado pela Justiça Eleitoral, né? Isso, dá a liberdade de trocar de partido, né? Só nessa época. Né? Ele pode trocar em outra época, mas depende de uma série de fatores. Mas, então, teria que... Houve até algum partido, não sei qual, que consultou o TSE para, de repente, adiar um pouco, porque primeiro tem que resolver essas questões de filiações partidárias, para depois formar a federação, porque senão como é que você vai participar da federação? Se você está num partido que não... O cara está, por exemplo, lá no PSDB, ele está com vontade de filiar a União Brasil, para fazer uma federação com MDB, por exemplo. Mas então ele tem que ter esse prazo para ele definir, para depois formar-se essa federação, porque a federação, depois de formada, ela tem que ter algum cunho ideológico, uma aproximação de ideias e de projetos, de programa. E outra coisa, ela é para 4 anos, ela só pode ser rompida, no caso, se um partido, por exemplo, você tem o Partido dos Trabalhadores, junto com o PSB e PCdoB e o PV, aí eles resolvem fundir um novo partido, como lá na frente, que eu quero dizer, sim, igual a União Brasil foi formada agora. É permitido dentro dessa federação. Outra coisa, pode também fundir num partido só, o partido maior nessa seria hoje, desse que eu te falei, o Partido dos Trabalhadores, fundir tudo a um partido só. Igual o PSDB Cidadania, o PSDB hoje é um pouco maior, pode fundir tudo ao PSDB, isso pode, há brecha legal nessa questão da federação. É extinto um partido e... Mas tem que estar ali dentro. Mas tem que estar... Não pode vir lá de fora um outro para fundir. Sim. Ali, na questão da federação, não. Uhum. Não é obrigado o partido fundir federação. Pode ter o PL, por exemplo, solto, o MDB solto, ou Rede de Sustentabilidade solto. Não é obrigado todo partido a ter... obrigado a ter federação. Não é.
Essa é uma forma, porque alguns partidos menores ficariam marginalizados, porque eles não teriam, de acordo com a lei eleitoral, cumprido a determinação mínima de coeficiente eleitoral, então não teria representação lá, a questão no Congresso, não teria alguns privilégios que tem os outros partidos maiores. Estaria em prejuízo, era uma chance de resgatar essa democratização. 11h39, inclusive eu estou até aqui no site do tse.jus.br, na matéria que está publicada lá, diz assim: pela primeira vez, as eleições brasileiras vão contar com a possibilidade de candidaturas apoiadas por federações partidárias. Isso. A união de partidos em federações foi instituída pelo Congresso Nacional na reforma eleitoral de 2021, com o objetivo de permitir às legendas atuarem de forma unificada em todo o país, como um teste para eventual fusão ou incorporação. Mas, afinal, o que são, né, as federações partidárias e quais as principais diferenças em relação? E a matéria vai seguindo, dizendo, né, que desde 2017 as coligações foram extintas nas eleições proporcionais que elegem representantes políticos para as casas legislativas, né, os cargos aí de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador. No entanto, a legislação continuou a permitir a união de partidos em torno de uma única candidatura nas eleições majoritárias, né, que são os cargos de presidente, senador, governador e prefeito. E com a criação das federações, os partidos poderão se unir para apoiar qualquer cargo, desde que assim permaneçam durante todo o mandato a ser conquistado. A federação de partidos vale para eleições majoritárias, bem como também as proporcionais. O nosso sistema de votação sendo mudado, vai ser uma mudança para melhor essa aí, Sebastião, no seu ponto de vista? Eu acho que é positivo, porque eu acho que a sociedade ela tem que ser representada por todo segmento. Há um excesso de partidos no Brasil. Então, como há um excesso de partidos no Brasil, isso às vezes tem um lado que não seria muito bom no Congresso, na questão, por exemplo, na Câmara Federal. Você tem 513 deputados, você vai ter liderança. Você com 30 partidos, você vai ter que conversar com 30 líderes, é difícil. Né? O executivo depende de diálogo certo aí na democracia. O diálogo entre executivo e legislativo. Então, a questão da federação, ela traz, sem você extinguir os partidos, mas aí é uma coisa, você pode fazer a fusão se quiser, né? Há esse espaço. Você discutir, vamos dizer que forma aí umas 5 federações e mais uns 3 partidos, fica solto, fica mais fácil você discutir. Não é que os partidos vão ser extintos, não, mas aquela, vamos dizer, a coloração, o Partido Verde ou o Partido, estou falando verde, eu tenho simbolicamente, mas o Partido Azul, o Partido Amarelo, fica mais fácil, porque essa pulverização partidária, você gasta muito tempo. Eu acho que você tem que ser pragmático. A democracia é uma coisa muito saudável, importante, é o melhor regime, até que apareça um mais interessante para substituí-lo no mundo. Mas você perde, às vezes, em relação conforme a extensão do país e as diferenças, vamos dizer, sociais, né, que tem no país. O Brasil, por exemplo, tem um país que tem diferenças sociais muito grandes, um país muito grande. A região norte para a região sul é completamente diferente, né? Parece outro mundo, né? Parece de um pro outro. Quer dizer, então, essas questões, o Brasil não é um país tão simples assim. É um país híbrido, né? É um país que tem que estar bem aberto ao pluralismo. É um país muito interessante, mas a gente vai tendo essa experiência. É um país, em relação ao povo europeu, é um país novo, de 500 anos. Na Europa são países velhos, milenários. Então, já estão mais avançados nesse sentido, de uma série de fatores. Né? Mesmo avançados, estão com assim retrocesso tem os problemas, uma pré-guerra aí, desnecessária. Infelizmente.
11 horas e 43 minutos. Deixa eu ir para o intervalo aqui para a gente tomar um café com prosa, 100% arábica, com o oferecimento do nosso programa da Vídeo Cidade Rede Minas. Todo mundo confia. Você que está querendo trocar os móveis do seu quarto, chegou gente nova aí no pedaço, né? Então você quer uma cômoda, um guarda-roupa menorzinho para colocar as roupinhas do bebê, o berço, tem tudo lá na Vídeo Cidade Rede Minas. Você compra sem entrada, pode dividir em até 24 vezes no carnezinho da loja, facilitando realmente a sua vida. E se tiver sobrando dinheirinho aí, por que não, né? Você comprar à vista e ter super descontos na Vídeo Cidade Rede Minas, Rua Duque de Caxias, telefone 3261-2000. Presidente Getúlio Vargas tem Vídeo Cidade Rede Minas, telefone 3261-2900. Rede Minas, no calçadão da Rua Coronel José Dutra, 3261-2400, e na Barão de São João, 3261-7100. É a Vídeo Cidade Rede Minas, todo mundo confia. Olha, gente, e foi inaugurada, é o maior sucesso, a Casa do Compadre Agropecuária, né? Segunda-feira inaugurou, está funcionando com uma beleza, está abrindo às 6 horas da manhã para facilitar a vida do nosso amigo homem do campo, né? Então 6 horas já está de portas abertas para oferecer a você rações, medicamentos para o gado, sempre com menor preço, tudo em agrotóxico, ferramenta, material para limpeza de piscina e muito mais. É Casa do Compadre Agropecuária, Rua Prefeito Najib Camilo Ayup, onde era ali a padaria Belo Pão. É do Ratão, é do João Paulo, né? Estão lá esperando por você. Casa do Compadre Agropecuária. Voltamos já. Estamos apresentando Difusora Entrevista. Difusora. A rede MG Farma se tornou a preferida do São Joanense na hora de aviar a sua receita ou adquirir produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Nas 3 drogarias de nossa cidade, você tem estoque completo e sempre renovado. Profissionais bem treinados e orientados a lhe prestar o melhor atendimento. Sem falar nas condições de pagamento e nos preços baixos. MG Farma Drogaria Oswaldo Cruz, 3261-1566. MG Farma Drogaria Popular, 3261-2594. E MG Farma Drogaria Polifarma, 3261-1352. Uma lista de 1 metro. Ô Neuza, como você faz vinagrete? Uai, Bianca, é cebola de cabeça, tomate e pimentão bem picadinho. Depois põe azeite, cebolinha e limão. Ah, mas eu quero que fique bem gostoso e barato. Então você tem que comprar tudo no Varejão Sacola Cheia. Varejão Sacola Cheia, legumes, frutas e verduras fresquinhas todos os dias. O Lucas e a Carol esperam por você. Na Rua Barão de São João, telefone 3261-3189. Difusora. Oi, Rim. Oi, Davi. Fala comigo, meu amiguinho. Eu comprei a linguiça purinha pra mim lá na Cascar, bife bom. Ô, mas você é danadinho, hein? Além de linguiças, lá também tem carnes de boi, de porco, de frango, tem filezinho de tilápia. E o telefone para você pedir é 3261-2768. Fala pra mim, Davi, onde eu devo comprar minhas carnes? É Casa de Carnes Bife Bom, Irim. Na Elétrica Triunfo você encontra uma linha completa de chaves magnéticas, contatoras, relés de proteção, painéis de LED de embutir e sobrepor, padrões elétricos Energisa e Semig, tomadas e interruptores da linha Fama e Margiros. A Elétrica Triunfo conta com a parceria de eletricistas e engenheiros elétricos com vasta experiência. Elétrica Triunfo, Rua Governador Valadares 61, fone 3261-1157, WhatsApp 99969-1157. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
Lojas Guarujá tem promoção para você. 20% de desconto no crediário em até 5 vezes. 25% no crediário em até 3 vezes. 30% de desconto no crediário em 30 dias. 30% de desconto no cartão até 10 vezes. E 40% de desconto à vista. Atenção, à vista no dinheiro ou Pix. Descontos Lojas Guarujá. O cliente em primeiro lugar. Trabalhos em casa, jogos online, filmes pela internet e interação com amigos e familiares. Para tudo isso, você precisa de uma internet confiável, estável e veloz. A Rio Cable tem a ultra banda larga em fibra ótica para atender você. Plano de 50 mega por R$ 69,90 e 200 mega por R$ 139,90 com TV grátis. É internet de qualidade, é ultra velocidade, é Rio Cable. Ligue e assine 3261-3098. Consultório Odontológico Dr. João Felipe Pereira Costa. Para você cuidar do seu sorriso, marque seu horário em São João Nepomuceno, na Rua Horácio Furtado Mendonça 64, telefone 3261-5486 ou 99184-3244. Em Bicas, Mais Sorrisos Odontologia, Rua Barão de Catas Altas 401, telefone 99176-6272. Difusora FM. Voltamos a apresentar Difusora Entrevista. Mas, gente, 11 horas e 50 minutos, nós estamos aqui hoje falando do cenário político atual do nosso Brasil, aqui nos estúdios, o Sebastião Luiz Pereira, né, o Sebastião Riani, que tem um vasto conhecimento nessa área, gosta de falar sobre o assunto, né, e participando com a gente. Por telefone agora, nós estamos recebendo o engenheiro Valdívio Barbosa Júnior, que também quer comentar um pouquinho sobre esse assunto. Ô Valdívio, seja bem-vindo aqui à programação do Difusora Entrevista, muito bom dia. Bom dia, Emerson. Obrigado pelo espaço que vocês dão aos ouvintes, né? Sim, fica à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Sebastião. É o seguinte, com essa situação agora da federação, o espaço da política novamente voltou nas mãos dos políticos, né? Porque antes parece que foi, nessas últimas eleições, houve uma criminalização da política, né? Dos políticos, com divulgação de várias fake news, fatos até que se comprovaram posteriormente falsos, né? E até mesmo um político experiente como Requião, Roberto Requião, senador na época, que apoiou com grande ênfase a Lava Jato, depois percebeu onde a encruzilhada que ela nos levou, a enrascada que nos levou na eleição de um presidente praticamente inapto, né? O atual presidente claramente vê-se que ele não é um homem apropriado para o cargo, né? Para as funções de Estado. Então, voltando à política, será que com a federação vai ter mais espaço para novamente fazer a boa política, né? E eu queria perguntar para o Sebastião, como é que ele acha que vai se proceder, se vai haver alguma surpresa, porque provavelmente o atual presidente da República não vai querer largar o cargo com facilidade, né? Normalmente eles tentam a reeleição. E a situação nos índices das pesquisas não é tão boa para ele, por enquanto. Né? E será que vai ocorrer alguma fakeada ou essas farofadas que ele andou fazendo aí para poder ver se angaria mais votos junto ao povo em geral, a população mais humilde, dando a entender que é um homem do povo? Eu queria ver como é que ele analisa se vai haver alguma novidade ou se esse conjunto político das federações vão poder conter todas essas manobras que possam haver para a próxima eleição. Tá certo. Por favor. Você vai guardar na linha aí, Valdívio? Posso. Ah, beleza. Posso. Então, vamos participando com a gente. Sebastião, fique à vontade. Realmente o Brasil é um país muito imprevisível, né? Mas é uma pergunta pertinente, né? O que geralmente quem está no cargo,
com um projeto de reeleição, geralmente a maioria deles se candidatam à reeleição. Hoje, o atual presidente, segundo todas as pesquisas de diferentes institutos, ele está se posicionando como segundo colocado. Então, se fosse hoje as eleições, ele estaria com chance de ir ao segundo turno. Então, teria essa chance. Então, mas a gente não sabe daqui 60 dias, 90 dias, 120 dias, né? Política muda muito, mas é um quadro, é uma paisagem que está por aí. Eles ficam falando em candidato terceira via, mas até agora a gente também não viu grandes novidades. Então eu acho até que o presidente, em relação aos outros candidatos, quem está na presidência, quem está no governo do Estado, está no cargo público executivo agora, ele leva uma ligeira vantagem. Por exemplo, aqui no Brasil, geralmente do Natal ao Carnaval, não se faz muita coisa no Brasil, é só festa. Agora com a pandemia deixou o país nessa situação, não só o país, como o mundo inteiro, nessa situação mais difícil, então um povo mais contido, né? Mas vamos dizer que para quem está com cargo na mão executivo, ele ainda parece que eu fazendo alguma coisa do Natal ao Carnaval. Ele leva vantagem em relação à oposição. A oposição realmente fica meio amarrada. Aí depois que passar o Carnaval, que eu acho que nem vai existir praticamente Carnaval no Brasil, aí vem as águas de março, e aí começa a discutir mais as questões de políticas e vem aí a abertura para o deputado que estiver insatisfeito trocar a janela de troca de partido. Então esquenta o negócio, começa a esquentar, começa a aquecer. Aí depois vem as questões de convenções, agora tem essa questão da federação, que não deve ser março, porque tem que esperar primeiro o cara trocar de partido para ver qual federação que ele vai entrar, qual partido e em que federação esse partido está mais próximo, ideologicamente falando. Então, eu acho hoje, a visão que tem hoje, o quadro parece que não pelo que a gente está vendo, o quadro parece que não vai ter grandes alterações por enquanto, não. Porque essa, na minha opinião, essa eleição deve ser decidida mais a questão econômica. Está caminhando mais por essa questão, vamos dizer, a situação do Brasil, o povo está reclamando muito de carestia, né? Uhum. O povão. E o empresariado também. Há setores de empresarial, inclusive da área financeira, não estão muito satisfeitos porque o presidente atual, o presidente da República, ele é meio, vamos dizer a palavra, seria meio intempestivo. Então o mercado financeiro não gosta muito disso, não. E ele tem, como diz não tem muito papo na língua, né? Pavio curto. Então um presidente num país igual ao Brasil, na situação que está o mundo hoje, tem que ser um presidente de mais diálogo, de mais cautela. E eu acho que hoje, quem tiver melhor representado na área de centro, um centro democrático, convive a esquerda, a centro-esquerda e a centro-direita, né, formar uma grande frente ampla, tipo a concertação no Chile, como o Pacto de Moncloa na Espanha, e outros pactos importantes que houve no mundo, e deu resultado nos momentos mais difíceis, que o Brasil é um país que tem solução? Tem solução. Mas a solução não é aquela vara de condão, né, num passe de mágica. E você tem que tomar medidas hoje para daqui a um ano dar resultado. Na pergunta aí do Valdívio Barbosa, o Sebastião, ele está até dizendo, né? Há espaço, então, aí agora para voltar à boa política do nosso quando Brasil? Eu entendi o seguinte, que o Valdívio Júnior, ele fala porque houve realmente um período, se você começou em 2013, houve um negócio de passagens, preço de passagem, São Paulo, né, em outras cidades, houve uma reação. Houve uma reação até, achei até um pouco exagerada, porque né, nunca houve muita. E a economia estava mais ou menos equilibrada. Não estava numa situação muito, não vou dizer que estava um céu, mas também não estava os piores do mundo. Na época era presidente Dilma.
Em 2013, teve até São João teve caminhada na rua e tal, democracia, isso, enfim, houve aquela reação. Quando foi em 2014, houve uma disputa eleitoral muito acirrada do Aécio com Dilma. Acirrada para todas as partes, inclusive a Marina também teve participação, chegou a ser... tipo assim, o pessoal achava que a Marina ia para o segundo turno. Chegou até a ocupar o primeiro lugar nas pesquisas. Mas não tinha uma estrutura partidária grande. Era aquela coisa de momentânea, né? Se o candidato que ela sucedeu, que na verdade morreu na tragédia, isso. Às vezes talvez teria eles ido para o segundo turno. Porque seria ele na cabeça de chapa, o Eduardo e Marina. Eu concordo com que o Israel foi pertinente nesse. Obrigado, Israel. Mas aí, a eleição é o seguinte, é muito importante às vezes ter o debate, o contraponto. Isso leva, principalmente para a juventude, mexe com a campanha, esquenta a campanha, cria mas o debate tem que ter um nível, tem que ter tem que ser nivelado, tem que ser um bom nível. E a questão é o seguinte, ficou um debate tão acirrado que a eleição ficou quase dentro de um empate técnico, mas esse empate técnico é uma margem que dá aí de 2 a 4 pontos, isso é normal em pesquisa. Isso num país que tem um eleitorado igual ao Brasil, mas perdeu de 1% a 2%, mas mesmo assim a Dilma ganhou a eleição do Aécio, foi apertado, mas foi a diferença de 3 milhões, o próximo 3 milhões de votos. A nível de Brasil não é muito, mas a nível geral é um Uruguai, né, que é um país de 3 milhões e pouco de votos. Mas independente se fosse um voto, qualquer um que ganhasse, tem que ser respeitado o resultado. E ali houve, não desarmaram, não estenderam bandeira branca em nenhum dos lados. Ficou meio, não desceram muito do palanque. E ali começa o Brasil a emperrar, porque aí o Aécio o Eduardo Cunha se tornou presidente da Câmara, ele seria independente de Dilma ou Aécio. Eles estavam com a força tremenda lá dentro. E o Eduardo Cunha e a Aécio, na minha opinião, fizeram uma aliança. Né? E isso é normal em política, mas você tem que ter equilíbrio. Né? O problema é a falta de equilíbrio. E depois entra a Lava Jato, que já vinha num projeto crescente, e começa a dar muito destaque à República de Curitiba. Né? A República de Curitiba. Essas manias de imprensa. Quando o Itamar era presidente, começou com uma bobeira, querendo menosprezar o Itamar, que era um grande líder, República de Juiz de Fora. Né? Tentando desprestigiá-lo. Já a República de Curitiba queriam prestigiá-lo, dizendo que seria melhor que o resto do país. E ali houve um desequilíbrio dentro do judiciário, com muito poder vamos dizer, um pessoal não era da primeira classe. A primeira classe do judiciário seria o Supremo, o guardião da Constituição. E a Globo entrou nessa. A Globo, como sempre, entrou nessa. A gente fica onde tem a Globo, você fica um pé atrás. A Globo realmente é muito boa em novela, tem bons programas, igual o Globo Repórter e outros mais, né, Globo Rural, a gente respeita muito isso. Mas tem programas muito ruins também. E o jornalismo da Globo, você fica meio em dúvida. Tem gente séria e tem gente não muito séria. De que lado a Globo está, quem ela está servindo. E a Globo entrou naquilo também com Sérgio Moro e Companhia Limitada, entra o Eduardo Cunha, querendo fazer acordo, a Dilma bateu o pé não querendo ceder, foi inábil também, e escolheu, fez a escolha dela, né? Cada um com sua escolha, mas para o país isso foi virando essa judicialização total da política e a criminalização da política é uma coisa muito ruim, sabe por quê? O jovem, por exemplo, ele começa a ficar enojado disso, a não querer participar desse, né? Porque o debate é um debate podre. E aí deu no que deu. Isso não é bom. Judicializou a política. Eu, às vezes, falava em alguns programas de rádio que eu participei, lembrando da Itália, na época da Operação Mãos Limpas na Itália. Houve aprofundaram demais, pisaram no acelerador demais. Precisava ser investigado? Precisava. Aqui também? Também. Mas tem que ter um equilíbrio. Porque lá na Itália acabaram com os partidos tradicionais, judicializaram tanta política, ficou um troço
desmoralizado. Aí quem que vem depois ser o governante da Itália? Aquele Berlusconi, um cara realmente complicado. E eu temia por isso. Aqui no Brasil apareceu algo parecido. O Bolsonaro é algo muito próximo do Berlusconi. Acho até que o Berlusconi é mais experiente como administrador. O Bolsonaro é político, vem do meio militar, mas o Bolsonaro, a vida dele, ele apresentava como novo, né, como se fosse um político novo e tal. Ele já tinha 28 anos de mandato, quase 30 anos de mandato como deputado, e não tinha apresentado grandes projetos na área legislativa. Estou fazendo uma crítica nesse sentido, né? Então, se ele falar, não, mas o Bolsonaro é novato, não é. Quem acompanha a política sabe. Não é ele, não. Estou falando no caso dele, que ele se destacou e, infelizmente, teve aquele problema de Juiz de Fora. Desde 92 que ele está na política. Ele é antigo, tinha 28 anos de mandato. Desde 92, se não me engano, que ele estava... Eu não me lembro com exatidão. Foi candidato a vereador. Porque isso é legítimo. Eu falo assim, passou uma imagem, foi passando uma imagem, talvez não... Isso é normal em política, né? Então, o povo a judicialização não é bom, não. Aqui da questão da Lava Jato, questão de outras coisas mais, mas deixa eu só saber aqui do Valdívio, né? Tá nos acompanhando. Desculpe, nós estamos estendendo aí, deixando ele o engenheiro Valdívio aqui. Se tem mais alguma colocação, alguma pergunta pra gente aí, Valdívio, pode ficar à vontade, viu? Obrigado, Emerson. Uma pergunta que eu colocaria para o Sebastião Riani é o seguinte, pelo andar da carruagem, vai para o embate entre o Bolsonaro e o Lula, né? Pelas pesquisas, né? E, se não me engano, semana passada saiu uma relação na pesquisa que o Lula já conseguiu abocanhar do eleitorado do Bolsonaro cerca de 20% a 30% já de pessoas que bandearam do Bolsonaro para o Lula, né? Para o candidato Lula, né? E o Lula vai julgando como a raposa política que é, né, nos bastidores e fazendo seus contatos no Nordeste, no Sul, até em São Paulo mesmo, né, essa jogada com o Alckmin, né, toda essa estratégia política da política antiga, né, do contato e fazendo política local também nas regiões, né, Nordeste, Sudeste, Centro, Oeste e tudo mais, Sul. E o Bolsonaro continua nessa tentativa de usar as redes sociais. Será que nós vamos ter um embate entre a política tradicional de contato direto com os políticos locais e as redes sociais? Como é que o Sebastião vê esse embate que vai ter entre esses dois políticos, caso eles vão para o segundo turno? É essa a pergunta. Tá certo. Ô, Valdívio, eu vou deixar o Bastião responder aqui depois do intervalo. E eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa. Se tiver mais dúvidas, você retorna a ligação pra gente, viu, Valdívio? Tá ok. Fica à vontade, viu? Obrigado pelo espaço. Certo. Eu que agradeço. Eu vou pro intervalo então, gente, porque eu tenho que ir com os nossos patrocinadores aqui, né? O oferecimento do nosso programa é da Unimed. Unimed é o melhor e maior plano de saúde da América Latina. Você pode ter também Unimed aí na sua vida. Por que não? Claro que sim. Unimed é para mim, para você, para todos nós. Informações 3261-1516. Inclusive, você resolve tudo de casa, com os meios eletrônicos aí, nesse período ainda que nós estamos vivendo de pandemia, né? Você pode fechar com a Unimed, contratar a Unimed da sua casa. Quer mais informações para você ter o maior e melhor plano de saúde do Brasil e da América Latina? Então, anote aí, 3261-1516. 3261-1516, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos já, 12:07. Estamos apresentando Difusor Entrevista. ZYN 223, Rádio Difusora de São João Nepomuceno Limitada, 97,3, a Rádio do Povo. A Competição Móveis informa a hora certa.
12:08. Atenção! A maior folia de ofertas da região já começou na Competição Móveis. Roupeiro de 6 portas e 2 gavetas, só R$ 67,90 mensais. O quê? É isso mesmo, por R$ 67,90 mensais. Nós entregamos para você um lindo roupeiro de 6 portas. Sala de jantar 100% MDF com 6 cadeiras, só R$ 179,90 mensais. É toda a loja com preços imperdíveis. Entregue e montagem mais rápida da região e podendo dividir no carnê em até 24 vezes. Com o primeiro pagamento só para abril. Competição Móveis, sempre competindo com o menor preço. A rede MG Farma se tornou a preferida do São Joanense na hora de aviar a sua receita ou adquirir produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Nas 3 drogarias de nossa cidade, você tem estoque completo e sempre renovado. Profissionais bem treinados e orientados a lhe prestar o melhor atendimento. Sem falar nas condições de pagamento e nos preços baixos. MG Farma Drogaria Oswaldo Cruz, 3261-1566. MG Farma Drogaria Popular, 3261-2594. E MG Farma Drogaria Polifarma, 3261-1352. Não deixe para a última hora a manutenção ou revisão de sua picadeira. Peças Pinheiro, Nogueira e JF você encontra na Carminas. Qualidade e os melhores preços da região. Revisão de roçadeiras e motosserras com mecânicos capacitados. Nossa missão é oferecer aos clientes e amigos o que tem de melhor. Carminas, telefone e WhatsApp 32 3516 1018. carminasagricola.com.br. Rua Galdino Furtado de Mendonça 23, no centro, em São João Nepomuceno. Difusora. Hoje tem ofertas incríveis no Santo Antônio Super Mais. Arroz Mangiare 5 quilos 14,98. Maionese Helmas 1 quilo 10,99. Leite condensado Itambé 4,89. Café Toco 500 gramas 13,89. Torrada Visconti 2,49. Itaipava Latão 2,59. Cerveja Heineken Long Neck 4,99. E o amaciante de roupas IP 2 litros 6,99. Pode parcelar suas compras em 3 vezes no cartão. Santo Antônio Super Mais é o gigante da economia. Super Mais! Atenção, colaboradores do Doação Premiada do Lar Ambrosina de Matos. As cartelas para 2022 já estão à venda. Com apenas R$20 por mês, você concorre a 6 prêmios de R$200 todo mês. São R$1.200 em prêmios. Ligue 3261-1508 ou 99928-3260 e os voluntários levarão um carnê até você. Doação Premiada, uma promoção do Lar Ambrosina de Matos em parceria com a Vídeo Cidade Rede Minas, Bela Farma Manipulação e Drogaria e Rede de Supermercados Santo Antônio. Difusora. Ótica Visale, um novo conceito em ótica na cidade, a ótica mais completa da região, todos os tipos de lentes do mercado e lentes de contato com os melhores preços e as melhores condições de pagamento, equipamentos digitais para melhor atender a melhor adaptação em suas lentes, armações das melhores marcas, óculos de sol com super descontos. Ótica Visale, pertinho da Caixa em São João Nepomuceno, em Rio Pomba, no centro da cidade. Fone 3571-2965. Ótica Visale. Amigos, aqui na Casa Ramos você vai encontrar uma grande variedade de mercadoria. Aqui tem o melhor atendimento da região. Entregamos em sua casa. Dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Venha nos fazer uma visita. Na Casa Ramos não tem promoção. Aqui tem preço baixo de verdade. O nosso telefone é 3261-2546. Ó meu Senhor Jesus, proteja o seu povo desta pandemia. A Difusora, transformando o trabalho profissional da nossa equipe em uma poderosa comunicação presente no seu rádio. Escuta aí, corra e aproveite. A Elétrica Ebenezer é campeã de preços justos e mão de obra. Lâmpada de LED 50 watts, R$50. Lâmpada de LED 40 watts, R$40. Lâmpada de LED 9 watts, R$5. Promoção da semana ou enquanto durarem os estoques. Elétrica Ebenezer, Rua Joaquim Clemente Campos, 175, em Rochedo de Minas. Fone WhatsApp 98513-1338. No ar, uma seleção dos melhores comunicadores do estado fazem a programação da Difusora FM ser a maior preferência ao ligar o rádio em qualquer lugar. Voltamos a apresentar Difusor Entrevista.
Olha, agora 12:13, muito boa tarde, viu, para você sintonizado aqui na Rádio Difusora, 68 anos, a Rádio do Povo. Esse é nosso Difusor da Entrevista, hoje recebendo o Sebastião Luiz Pereira, né, o Sebastião Riani. Inclusive tem mensagem aqui do João Ricardo, né? Tá assim, ô Emerson, muito boa tarde, aqui é o João Ricardo Riani, manda um abraço aí para você, para os ouvintes, também para o meu irmão Sebastião, tá participando, tá ouvindo a gente, e daqui a pouquinho a gente vai ler mais mensagens aqui, porque o nosso ouvinte, né, o engenheiro Valdívio Barbosa Júnior, fez uma pergunta da questão de redes sociais, isso é um grande medo, até hoje, né, o Sebastião, você já disse agora há pouco aí, da questão de fake news, muita coisa já foi provada que foi divulgada, muita coisa mentira, e infelizmente que é uma coisa que poderia servir para o bem e o povo usa para o mal, né? Ele disse desse embate dos políticos nas redes sociais, no seu ponto de vista, como que deve ser, né? Primeiro um abraço ao João Ricardo e um abraço novamente para o Valdívio Júnior pela pergunta aí, inteligente, sobre isso que o Emerson está falando, a questão de redes sociais e a política tida como mais antiga, de contato mais com líderes regionais, né? Realmente essa questão, como redes sociais é algo novo na política, né, mais novo na política, ela tem que ser bem regulamentada, e isso é complicado, não é? Hoje há muitos recursos tecnológicos. A eleição, por exemplo, nos Estados Unidos, eles reclamam que a Trump com a Hillary teve problema de fake news. Né, nos Estados Unidos começou a ter esse problema antes do Brasil, né? Foi a Hillary perdeu a eleição, que o pessoal achava que ela ganharia a eleição do Trump. Mas dizem que houve problema com fake news, há uma acusação em relação à Rússia que participou, e aí fica uma confusão. Então, né, na Europa diz que tentaram, mas não conseguiu, porque é um sistema mais enxuto, né? Já tinha tido esse problema nos Estados Unidos. Lá na França e outros países da Europa, reclamaram também de tentativa de intromissão externa, com hackeamento. Hoje é um problema muito sério, né? Hoje vai ser um tipo de terrorismo diferente, né? Que eu sempre falei, o mundo vai conviver com alguns problemas, questão de meio ambiente, questão ambiental, a questão do terrorismo, a questão de segurança, e a questão de migratória no mundo. E o que nós estamos vendo aí, essas guerras regionais, está tendo esse problema. E a questão climática também leva à migração, né? Já levou no Brasil há muitos anos atrás. Você encontra hoje cearense eu falo assim porque é um povo que migra mais, é interessante. Você encontra cearense no norte do país, que é muito longe, às vezes até no sul do país, e no Rio de Janeiro você encontra ainda muito nordestino, São Paulo, por causa da questão climática, né? Era a questão climática que leva a um problema social e leva a um problema migratório. E Brasília, por exemplo, na Constituição tinha muito... o pessoal falava, acho que candango, não sei. Calango, né? Acho que é candango. Eu esqueci o nome agora também. Então, você mora em Brasília, que é migrante. Esqueci agora. Mas voltando, essa questão da rede social, há uma preocupação hoje do TSE, que coordena as eleições, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e até o Supremo, né, que é o guardião da Constituição. Mas umas coisas que vão tendo que trocar o pneu da bicicleta com ela andando, porque a tecnologia realmente ela é veloz. E tem pessoas que trabalham para o bem, né, da humanidade, da coletividade, e aí é uma coisa positiva, seja rede social ou não. E tem aquelas pessoas que não têm muito interesse também, não vem para explicar, vem para confundir, para anarquizar o processo eleitoral e a democracia. Isso não é bom. Pois é. Ô Sebastião, nós temos mais uma participação. Vamos lá ao telefone. Rádio Difusora, boa tarde. Boa tarde, o Zé Lúcio Souza, da Rua Nova. Fala, Zé Lúcio. Eu queria saber de Sebastião o seguinte: o Lula, por exemplo, foi um presidente assim que combateu a fome, né? Mas combate a fome assim, mas tem que ensinar a pescar, né? Não pode dar tudo e ficar por isso mesmo. E ele também fez aquele negócio lá daquele ex-presidiário lá da Itália, que não quis mandar lá para fora,
e deixou para o Congresso, o Supremo deixou decisão para ele. E ele falou, não, ele vai ficar aqui. Aí o Bolsonaro foi e extraditou esse bandido lá da Itália. E o Bolsonaro está assim, ele deu esse auxílio emergencial bom aí para o pessoal, aumentou o salário dos professores, que merece muito mais, e prometeu combater a violência também. Mas a violência está escancarada aí, só ouvir falar de violência. Então, quem ganhar vai ficar na mesmice, e como ficará o Brasil com esses candidatos? Terá uma terceira via mesmo? Ou tudo seja quem ganhar, é o Congresso que manda, são os deputados que mandam, estamos juntos, é que é a base do José Luiz de Souza, da Rua Nova. Muito bem. Fica à vontade. Obrigado, Zé Lúcio. Pergunta ampla. Né, a pergunta ampla. O Zé Lúcio, a sua pergunta realmente, talvez seja várias perguntas. Várias perguntas, né? A questão é o seguinte, no Brasil entra a questão econômica e social. A prioridade no Brasil tem que ser, primeira coisa, combate à fome, combate ao desemprego. Né? Você tem que fazer o país girar. E isso não é com um toque de mágica. Nós temos um problema, por exemplo, a margem no orçamento da União, a margem do orçamento da União, ela é muito limitada. O que você tem de investimento para investir hoje no Brasil? O Estado Nacional. O que você tem para investimento? Você tem uma coisa, uma mixaria. Né? E então eu acho que uma das saídas que o Brasil tem é o seguinte, a questão previdenciária, que envolve muito dinheiro. Essa questão previdenciária que envolve muito dinheiro, elas fizeram a reforma da Previdência injusta, desumana e para enganar o povo. E privilegiando quem não precisa. Essa é a realidade. Eu sou radicalmente contra essa reforma da Previdência que foi feita. Eu não sou contra a reforma da Previdência, mas essa que foi feita aí, essa é um soco na boca do estômago do trabalhador. Né? Tirando direitos aí. Adquiridos a tempo, sim. Adquiridos a tempo. Pessoas, às vezes, faltando um mês para aposentar, que igual. Tem que fazer transição, em alguns casos, nem isso. Então, eu acho que foi até desumana. Aí começou no governo Temer e estendida nesse governo, mas quem fez foi o Congresso, mas o governo é para trazer economia que não trouxe, é para trazer emprego, não trouxe. Então, você tem que desvincular essa questão previdenciária do orçamento, porque você tem que pegar um modelo igual o Banco do Brasil, por exemplo, na questão previdenciária, e você, ao fazer isso, você vai ter receita você vai ter uns 20% de receita do orçamento para investimento no Brasil. Então, você faz um sistema híbrido, muda esse sistema que está aí, que aí você vai estar capitalizado para fazer uma aliança com a indústria nacional, que está capenga, né, se for analisar, porque, coitado, a situação é difícil. Né? Aí olhar a questão externa, né, para ser competitivo. A gente tem que olhar a questão de câmbio, de tudo. O Brasil precisa. A questão principal, na minha opinião, seria essa questão previdenciária, desvincular essa questão e esse teto de gastos, por exemplo. Como é que você vai ter teto de gastos para a educação e para a saúde? Uma pandemia, vai ficar limitado, aí você tem que ficar dando satisfação ao pessoal do exterior, decretando estado de emergência, né? Que tem que ser, não, só pode fazer isso, para não espantar o capital externo. A gente precisa de capital. Primeiro o interno. E depois você tem como atrativo o capital de fora, mas não através de mercado financeiro, que é capital volátil, essa coisa toda. E você tem uma inflação hoje, porque dolarizou a economia, está querendo dolarizar a economia, principalmente a questão de combustíveis. Né? Então a política econômica está toda errada, infelizmente. E não estou querendo dizer que a política econômica da presidente Dilma estava certa, que também no segundo mandato fez besteira de todo tamanho. Então, começa a questão econômica. A pergunta do Zé Lúcio é interessante. Tem que focar na questão econômica. É a questão de combate à corrupção. É uma coisa que é obrigação, não é? É a coisa mais normal do mundo. Aqui em São João, por exemplo, se você for analisar o índice de corrupção
a nível de mundo e de Brasil, graças a Deus, em termos gerais, ela é bem menor. Então, quem sabe se descentralizar um pouco em alguns aspectos não melhoraria, né? Tem países pequenos e evoluídos que é invertido. O município que fica com a maior quantia de dinheiro. Não é o governo federal. É um papel de descentralização. E você tem as regiões, as questões regionais, que você tem dinheiro também para combater as desigualdades regionais. Não é um país igual ao Brasil, que é imenso, né? Mas você tendo um capital para investir, o Estado tem que estar um pouco capitalizado e você tem como investir em ciência e tecnologia, infraestrutura, educação, saúde. Sem investimento em educação, você não avança, não. Porque o conhecimento, ninguém te rouba ele. Você carrega ele dentro de você pro resto da vida. Deixa eu ir no telefone, tem mais ouvinte para falar com a gente ao vivo. Difusora, boa tarde. Boa tarde, seu Emerson. Opa, Eduardo Gomes de Abreu. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa tarde, sou do seu Luiz, sou Sebastião Luiz Riane. Boa tarde, Eduardo. Sebastião, dá um tempinho, por favor. Obrigado. Acontece o seguinte, vou voltar na história, Sebastião. Foi citado o Auxílio Brasil aí, só tem um detalhe. Ontem eu estava lendo o plano de saúde de São João, e no plano de saúde estava incluso o Bolsa Família. Eu falei com o rapaz que redigiu o plano que tinha que tirar o Bolsa Família e botar o plano atual. Só tem um detalhe. Ninguém sabe como é que funciona o plano atual, quais são os parâmetros dele, a não ser que você tenha que pesquisar, porque não foi divulgado quais os parâmetros para receber o Auxílio Brasil. Substituir o Bolsa Família, mas se alguém sabe quais são os parâmetros, são os pessoal ligados à assistência social, porque eu não vi divulgação nenhuma quais são as exigências. Entendeu? Então, o Auxílio Brasil pode ser muito bom, mas ele não chega aos pés do Bolsa Família, que era indeterminado. Ele não tinha prazo para acabar. E o Auxílio Brasil tem prazo para acabar. Entendeu? O prazo para acabar do Bolsa Família seria a insensibilidade de um governante. E foi o que aconteceu. Acabaram com ele com uma canetada e criaram uma outra coisa fantasiada que ninguém sabe nem os parâmetros dele. Eu não quero falar, Luiz, mas não é esse caso que eu queria falar, não. Sebastião, quando a gente com 68 anos, nós vivemos uma época, até de ser criança na época, da turma do chamado Grupo dos 11. Uma ideia que parece que nasceu com Brizola para resistência para manter o João Goulart no poder, em 1964, 63, 64, que a intenção era armar a população, 11 elementos em cada cidade para poder dar suporte ao governante, para não deixar ele cair. Nós estamos vivendo a situação hoje. Ontem eu escutei a notícia que já passou na Câmara, foi para o Senado, a liberação de porte de armas no Brasil. Já liberaram a compra de armas para quem pratica caça e tiro esportivo. Agora estão votando a liberação do porte, ou seja, você poder carregar a arma para qualquer lugar na rua. Você, no ano eleitoral, com a situação que nós estamos vivendo, você não acha, a sua opinião a respeito disso, não seria uma forma de querer criar um atrito muito grande, não? Porque, na minha opinião, você armar a população num país que todo mundo preocupa muito com a violência, com a segurança. Mas ninguém critica, ninguém fala nada sobre uma situação dessa. Se você arma a população, principalmente com armas de fogo, você está alimentando a violência. Porque o ser humano tem a facilidade, ele procura fazer a coisa mais fácil. E quem tem uma arma de fogo na mão, se não tiver equilíbrio, tranquilamente ele vai usar ela. Ou seja, vai aumentar a violência, vai aumentar os crimes de morte. E para completar também, hoje eu ouvi uma notícia que em Minas Gerais está com um déficit de mais de 30 mil policiais na corporação da Polícia Militar de Minas Gerais. Isso é só Minas Gerais. No resto do país deve estar faltando gente pra caramba também. Aí você arma a população, dá direito à população a andar armada na rua,
e com o contingente da Polícia Militar reduzido. O que você tem a dizer sobre isso na véspera de uma eleição que tem tudo para ser conturbada? Um abraço, companheiro. Ok, obrigado. É uma pergunta bem chata de fazer, mas porque você armou a população quando tem a disputa, ela não está no território ideológico porque da inteligência, porque nós sabemos que um dos contendores não gosta de debate. Ele não tem espírito para debater, ele não sabe dialogar. Consequentemente, ele vai querer apelar pela força e ele tem seguidores que não tem, que tem o mesmo QI tico e teco dele. O que você tem a dizer sobre isso? Um abraço, companheiro. Abraço ao Eduardo Gomes de Abreu. Fica à vontade para responder. Obrigado pela pergunta. Pergunta pimentada, né? Mais uma, né? Mas, Eduardo, é o seguinte, comece respondendo o seguinte. A mesma mão que toca o violão faz a guerra. Aí você escolhe o caminho, né? Com a mesma mão que você toca um violão, você faz a guerra. O caminho a gente que escolhe. Começa por aí. Agora, essa questão é o seguinte. O Rio de Janeiro hoje tem um problema muito sério. Vou falar especificamente do estado do Rio de Janeiro. Hoje tem um problema muito sério no Rio. Muito armamento na mão da população. População, às vezes, periférica de, vamos dizer assim, milícia e tráfico, né? Que a gente vê falar. Milícia e tráfico. Tem casos que são adversários entre eles e tem casos que são até estão unificando. E a gente tem visto no Rio de Janeiro um problema muito sério com o pessoal da segurança, principalmente polícia militar e civil, uma dificuldade tremenda em relação à criminalidade que já vem de longa data. Não é de hoje, já vem de 40, 30, 50 anos atrás. Então isso é um problema muito sério, porque a população armada quem tem que ter as forças de segurança armadas. Se pudesse ter um sonho, era bom não ter arma nem nas forças de segurança, desarmar a sociedade total, né? Os países, tem alguns países que a gente sonha, mas não é um sonho de verão. Mas, enfim, a realidade nossa é complicada. A gente vê aí a todo momento garimpeiro, né? Trocando tiro com a Polícia Federal, né? Complicado, realmente. As forças de segurança do país, né, seja, até o Exército fica preocupado com isso. Né? É preocupante, realmente é preocupante. Talvez não seja uma questão de bom senso. Né? A gente todo dia é surpreendido por algumas coisas, algumas novidades que não são as melhores. Enfim, a gente fica aí preocupado também. Os Estados Unidos tem essa cultura de a população é liberal até certo ponto, claro, né? Mas lá tem regras para cumprir, mas não tem dado bons resultados. Me lembro do Barack Obama, chegou até a se emocionar uma vez com um menino invadiu escola, como já ocorreu aqui no Brasil e outros países, e fez uma matança com desequilíbrio, uma criança, que obteve a arma, o pai dele, todo mundo tem arma, e o menino acabou descobrindo onde estava a arma, sem o pai saber. É complicado, isso é uma responsabilidade muito grande, né? A gente já tem uma arma perigosa no Brasil, que é o trânsito brasileiro, com os carros aí, as pessoas dirigindo sem responsabilidade adequada, que já é uma arma também. Tudo isso tem que ser, a questão, por isso que eu falo, a questão básica é a questão da educação. Educação é a número 1 de qualquer país. O Eduardo Abreu disse até que já passou lá na Câmara, deve ir para o Senado, se tiver alguma modificação volta para a Câmara, mas isso também pode ser engavetado, porque ano político muita gente é contra o armamento, isso pode ficar lá embaixo dos projetos apresentados, né, Sebastião? Justamente por ser um ano político, né, um ano de eleição. Eu acho que a gente tem projetos mais urgentes do que esses projetos, né? É preciso adequar essas coisas, precisa ter critério. Ok. Né? Vamos aqui para mais um intervalo, gente, para continuarmos aqui com o nosso bate-papo, que já está quase que chegando no final já, a hora passa rápido, né? E o nosso programa tem um oferecimento da Bela Farma, que informa que está de plantão até sexta-feira, todos os dias, né, até sexta-feira, dia 11, até 22 horas, viu? Precisando, é só você ligar 3261-3383 e também você pode fazer os seus pedidos via WhatsApp no 99940-3383. O WhatsApp da Bela Farma é 99940-3383. Vamos aqui então para o intervalo e a gente volta
com esse nosso bate-papo. Tem pergunta de ouvinte também aqui, a gente já vai ler todas elas aqui. É rapidinho, a gente volta. Estamos apresentando Difusora Entrevista. Difusora. A Unimed São João Nepomuceno traz uma novidade para 2022. Estamos falando da era digital, uma realidade em nosso atendimento. Contrate nossos planos de forma rápida, segura e à distância. Plano empresarial, plano familiar. Carência zero para consultas e exames simples e redução de carência para exames especiais. Portabilidade de planos de outras operadoras. Fechando o contrato hoje, você consulta amanhã. Só depende de você. Repense suas prioridades e faça da Unimed uma delas. Cuidar de você. Esse é o plano. Difusora. Graduação com descontos de até 100%, só a Unopar tem. Cursos a partir de R$ 99,00. Vestibular totalmente gratuito. Matricule-se pelo telefone 99957-8710 ou 99100-0844. Na Unopar, seu sonho vem em primeiro lugar. Unopar São João Nepomuceno. Shopping Aliança, terceiro andar, loja 315. Que maneiro, que legal. Mercado Ideal, ideal pra você. O que você precisa, o que você procura, no Mercado Ideal tem com fartura pra você. Mercado Ideal, Rua Duque de Caxias, número 6, loja 2, no centro de São João. Ligue 3261-2235. Que maneiro, que legal. Mercado Ideal. Ideal é ser bacana. Difusora. Max Security, segurança eletrônica e patrimonial, câmeras, alarmes, concertina, cerca elétrica, controle de acesso, deslocamento e monitoramento 24 horas. Segurança não tem preço, tem nome. Max Security. 99906-1777, 98804-9830. Praça Floriano Peixoto 26, Centro de São João Nepomuceno. A Papex Papelaria já está super preparada para o Volta às Aulas. Grande variedade em material escolar que vai encantar todas as idades. E os preços mais que especiais. Sabe aquelas canetas, lápis, post-it coloridos e coisinhas lindas que todo mundo adora? Na Papex tem. Além de mochilas, cadernos de vários personagens para meninos e meninas, fichários e muito mais. Papex Papelaria, Rua Heleno de Freitas, 87, 3261-4232. Difusora. Se você está em processo de construção, a Constrular pode te ajudar com os itens necessários: vasos e assentos sanitários, torneiras, chuveiros e reparos, pisos e revestimentos, tintas e ferramentas, janelas, portas, caixas d'água e vários outros artigos que você vai precisar. Visite a loja e faça seu orçamento. Constrular Materiais de Construção, 3261-3101, Praça Barão do Rio Branco 130, Loja 1. Deu a louca na Casa da Carne Central. Pernil de porco branco, 17,50 o quilo. Lombo, 18,50 o quilo. Milanesa de frango, 16,99 o quilo. Linguiça pura, 22,99 o quilo. Moída da casa, 23,99 o quilo. Coração de frango, 22,99 o quilo. Casa da Carne Central. Praça Doutor Carlos Alves, em frente ao prédio da Difusora. 3261-1766 ou 999569989. Tá precisando construir ou reformar? A Madeireira São Geraldo facilita para você. Pague o preço à vista em 6 vezes no cartão de crédito. Promoção válida até o dia 28 de fevereiro para compras acima de R$ 900. Madeireira São Geraldo, telefone 3261-1662 e 3261-1977. Tradição e qualidade você encontra na Madeireira São Geraldo.
Oportunidade de emprego. A Conceitum está contratando costureiros de máquina reta, interlock e 2 agulhas. As pessoas interessadas, favor procurar Aldmira na Conceitum, Rua Alcebiades Valente 518, bairro Santa Terezinha, em frente à mina. Conceitum, contratando costureiros, máquina reta, interlock e 2 agulhas. No carro, em casa, no celular ou ouvir uma boa música pela internet. A primeira. O Covid-19 ainda está presente entre nós e causando muitos transtornos, não só relacionados à nossa saúde. Ficamos sem poder nos divertir com amigos e familiares, sem ter a segurança que gostaríamos, mesmo vacinados. Os casos vêm aumentando em todo o país e em muitos locais faltam exames, justamente pelo alto índice de contágio. Nós do Alfalab prezamos pela saúde e bem-estar de todos os nossos amigos, clientes e colaboradores. Vamos nos cuidar, como nós fazemos por vocês. Cuidem-se. Preço bom e qualidade aqui você vai encontrar. Mercado 88 você pode confiar. Preço bom e qualidade aqui você vai encontrar. Mercado 88 você pode confiar. Mercado 88, Rua Barão de São João, 45, São João Nepomuceno. Telefone 3261-6288. Exaca apresenta Sensacional Forró com Magno Lima, o pretinho dos teclados. Neste domingo, dia 13 de fevereiro, a partir das 18 horas. O desconto é só para ingressos antecipados. Garanta o seu na Baby Love ou pelo telefone 999797407. Uso obrigatório de máscaras e apresentação da carteira de vacinação. Sensacional Forró para curtir e dançar é na Exaca. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito. Difusora. Consultório Fisioterapêutico Saúde e Movimento. Pilates, RPG, Saúde da Mulher, Traumato, Ortopedia, Esportiva, Neurofuncional, Terapias Manuais e Corporais. Aparelhos de última geração para magnetoterapia e avaliação musculoesquelética. Realize sua consulta com a doutora Vanessa César no Consultório Fisioterapêutico Saúde e Movimento. Um novo conceito de fisioterapia em São João Nepomuceno. Capitão Brás 41, Loja 1, Rua da Delegacia Civil. WhatsApp 991770164. Loja Balaio de Gato, utensílios para o lar, perfumaria, vestuário e muito mais. Loja Balaio de Gato, enorme variedade. Produtos para deixar a sua casa ainda mais linda. Loja Balaio de Gato, Rua Presidente Getúlio Vargas, 97, na Rua do Judite, ao lado do Salão do Moisés. A Milena aguarda por vocês. Telefone WhatsApp 99943-2871. A Prefeitura informa que a emissão de alvará de funcionamento 2022 será online. Empresários ou profissionais liberais deverão realizar a retirada das guias de arrecadação para emissão do alvará de funcionamento e localização no formato online no site da Prefeitura. Neste ano, não haverá entrega das guias nos endereços. O contribuinte deverá providenciar a emissão online. Lembrando que o alvará de 2021 tem validade até o dia 28 de fevereiro de 2022. Para mais informações, ligue 3261-1285. Momento Parlamentar.
O deputado federal Dr. Frederico realiza um grande trabalho na luta contra o câncer. Ele que também continua atendendo como médico oncologista e é o coordenador do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, que luta pela causa dos pacientes com câncer em todo o Brasil. Fique ligado nas redes sociais do deputado federal Dr. Frederico, no Facebook, Instagram e Twitter. Segue lá, BR Frederico MG. Fevereiro chegou e a Madeireira São João preparou um carnaval de ofertas para você. Forro de PVC R$30 o metro, tábua de pinos 3 por 15, R$16 a unidade, 3 por 20, R$21 a unidade, 3 por 25, R$27 a unidade. Caibro de goiabão R$7,90 o metro. Madeireira São João, lugar de comprar barato. 3261-1900 no comecinho da Rua Prefeito Najib Camelo Ayup. Madeireira São João. A Difusora é líder em audiência nos principais segmentos e classes sociais. Voltamos a apresentar Difusor Entrevista. Olha, de volta já com o nosso Difusora Entrevista e já na última parte, meu Deus, como passa rápido, né? Recebendo aqui, falando do cenário político atual, o Sebastião Luiz Pereira, que é o Sebastião Riani, né? Bom, nós tivemos aí várias participações por telefone, agora deixa eu partir aqui para o WhatsApp para dar tempo da gente atender a todos aqui. O ouvinte está perguntando, né? Ele é o Fernando e está perguntando o que o Sebastião acha, né? Se ex-presidiário pode ser candidato a qualquer cargo, o Sebastião. Pode, desde que tenha cumprido os ritos legais, não tem problema nenhum. Né? Você tem vários tipos de presidiário. Inclusive, você tem, por exemplo, eu tenho um parente do meu pai, que tem uma história no trabalhismo brasileiro, tem até livros que falam sobre ele, que é o Clodesmith Riani. Ele foi preso num período discricionário da ditadura militar, preso e torturado e sacaneado injustamente. Depois veio a redemocratização, foi candidato e foi eleito deputado estadual por Minas Gerais. E não tinha, vamos dizer, com a ficha limpa, né? Porque veio a própria Anistia Internacional participa, não só no Brasil, dessas questões maiores. Então, a pessoa estando apto, depende do crime que cometeu, e, enfim, se cumpriu os ritos legais, tudo depende da Constituição. Se a Constituição não está muito adequada, a gente tem que trabalhar para melhorá-la, aprimorá-la. É o meu ponto de vista. Meio-dia 45, o ouvinte está aqui perguntando. Emerson, muito boa tarde aí ao Sebastião. Pergunta para ele qual pré-candidato vai bater de frente com o presidente Jair nas eleições. E continua aqui, na minha opinião, o presidente já está derrotado por vários motivos. Não falou aqui quem é e não falou os motivos também. Falando dessa coisa aí, os próprios acontecimentos, o Sebastião fez dar essa polarização aí na nossa política, né? E inclusive com muitas brigas e acusações, e até com os eleitores aqui, gente que não tem nada a ver, né, com o que está acontecendo lá, e fica um defende um, o outro defende o outro, inclusive com várias acusações também, pessoas ameaçando as outras até de morte por defender um pré-candidato ou outro, né? O que você acha, o Sebastião, disso tudo aí que vem acontecendo e atendendo também a pergunta do... A função da democracia é parlamentar. Parlamentar é para a pessoa parlamentar com outra, trocar ideias, divergir, debater. E se não houver democracia, aí é aquilo que está lá perto da Ucrânia e da Rússia, lá, tanque de um lado e do outro, e que não é o melhor caminho. Nós já passamos por 2 guerras mundiais, várias guerras regionais, é um desastre. E a guerra começa com coisa pequena, né? E então, eu acho que a gente tem, a democracia ainda é alternativa, lutar para aprimorá-la, para melhorá-la, né? O ouvinte está aqui dizendo, né? O Emerson, muito boa tarde, Israel, ao Sebastião também. Sebastião, é sabido que há alguns anos atrás, o povo votava de acordo com o resultado da TV. Lula perdeu a eleição para o Collor devido a uma matéria de TV. Depois, o próprio Collor perdeu o mandato com protesto dos caras pintadas, apoiado pela mídia e assim por diante. Até o impeachment da Dilma. Então, você não acha que com as redes sociais
estamos nos livrando das amarras da mídia e estamos tendo mais liberdade em conhecer os nossos políticos. Muito obrigado pela atenção, nosso amigo Zé Maria Borracheiro. Obrigado, Zé Maria, gente boa. E obrigado a todos que estão fazendo perguntas aqui, me encostando na parede. Mas tudo é importante, né? As redes sociais são importantes, os canais de comunicação, seja ele rádio, televisão e outros mais, tem sua importância, tudo depende da época, né? É um processo evolutivo e tudo tem que ser enquadrado dentro de uma legislação ampla e democrática e pluralista, né? Uma palavra até difícil de falar, uma coisa bem plural, né? Respeitando as diversidades, as questões éticas e culturais de qualquer país. O Sebastião, a gente estava falando aqui de alguns candidatos, falamos do Moro, né? E a gente está observando, isso é normal, entre aspas, né? Porque a gente, querendo ou não, às vezes está enfiado no meio disso tudo, né? No meio da política. A gente trabalha aqui no rádio, mas às vezes a gente vai fazer campanha para candidatos aí em outras cidades, porque a gente trabalha nesse meio de apresentação, de cerimonialista, então a gente convive. Como é que é, Israel? Fotógrafo, então a gente está sempre ali convivendo com esse pessoal, né? E a gente acaba acompanhando. E eu escutei isso uma vez de um político, não estou pelejando para me lembrar até o nome dele aqui, que eu não tenho medo nenhum em falar. E ele falou assim, que a melhor defesa é o ataque. Eu não concordo muito com esse pensamento, né? E a gente está observando agora, e principalmente por causa dessas pesquisas eleitorais, inclusive eu nunca fui pesquisado na minha vida, estou com 49 anos, nunca recebi um telefonema, nem quero, pelo amor de Deus, né? Um telefonema de qualquer instituto que for, fazendo pesquisa para perguntar da minha intenção eleitoral. E a gente observa, aí tem lá as pesquisas e sai lá. Hoje, inclusive, saiu uma outra aí que o Lula continua com a intenção de 45% dos votos, e nisso os outros pré-candidatos, tanto o que está lá na cadeira do Planalto, né, o Jair Bolsonaro, o Ciro Gomes e o Sérgio Moro, que às vezes eu acompanho algumas entrevistas que ele dá, inclusive ele melhorou bastante no jeito de falar, na dicção, que ele fez um curso aí com fonoaudiólogo, né? Certo. O Sérgio Moro, mas ele ataca demais, ele ataca tanto o Bolsonaro como ataca o Lula. Qual que é o seu pensamento? O Ciro Gomes também nunca deixou de atacar ninguém, aí vem o Bolsonaro, ataca também, agora o Lula ainda usa do mandato dele lá atrás também para falar mal de Ciro, para falar mal de Sérgio Moro, que o embate mais está entre Lula e Sérgio Moro, né? Você acha, Sebastião, que a melhor defesa é o ataque, ou isso realmente vai confundir cabeça de todo mundo, porque todo mundo quer estar certo, né? Dos pré-candidatos. Eu acho que é o seguinte, o nível da política ele melhora de acordo com o nível da educação. Quando você vai investir na educação, vai tirando o nível da política vai ficando ruim, as pessoas vão mudando de patamar. Essa questão de debate em ano de eleição existe para todo lado. E você falou embate Moro-Lula. A questão é o seguinte, hoje talvez o embate maior, hoje, estou falando meu ponto de vista, seria o Bolsonaro e Lula, porque estão nas pesquisas na frente, então hoje estaria no segundo turno os dois e tal, polarizada mais entre eles. Então, eu penso assim. Agora, acho até que o Bolsonaro apanhou bastante, nos últimos 2 meses, 3 meses apanhou bastante, porque esse negócio de vacinação, essas questões muito polêmicas, né? E ele gosta de uma polêmica também, é uma forma de estar na mídia também, é uma estratégia, né? Mas ele apanhou bastante todo mundo. Agora, eu acho que quem vai apanhar bastante nos próximos meses vai ser o Lula, porque o pessoal da oposição, que é normal, da oposição ao Lula, na terceira via, né? Porque a oposição, quem está no governo é o Bolsonaro. Mas o pessoal da terceira via, que está desde João Dória, Ciro, Moro e outros mais, vai bater no Lula,
por receio do Lula ganhar a eleição no primeiro turno. Tudo isso é normal. A gente que acompanha a política entende. E, às vezes o cara bate por bater, igual futebol, né? Acabou a partida, vai lá dar um abraço. Acabou a partida, vai lá dar um abraço, né? E eu prefiro, por exemplo, eu sei que é uma coisa até meio antipática, mas eu às vezes acho melhor quando vejo, o Alckmin e o Lula tinham divergência forte e tal, e foram uma oposição a outra, candidato a presidente da República uma vez acho que em 2006, e agora estão fazendo uma união e tal. Eu acho que é melhor assim, é melhor unir do que dividir. Né? Se for para o bem da nação, da população, a civilidade. Eu vi na Alemanha, por exemplo, aconteceu. A Merkel e o opositor que hoje está lá liderando a Alemanha, que ela aposentou-se. Isso. Eles são de partidos diferentes, com certo antagonismo, uniram numa época difícil da Alemanha, sabe, tempos atrás. E ele se tornou até ministro da Economia da Alemanha. Então é um sentido diferente, pragmático. Quando a questão é programática e pragmática, tem que ser programática, mais programática, né? E o pragmatismo na política tem seu valor. Eu acho que a gente não tem que correr atrás do tempo, porque realmente o Brasil está atrasado em muita coisa. Muita coisa. É um país fantástico, tem tudo para ser uma grande potência. Chegamos a ser a 6ª economia do mundo, hoje nós estamos em 13º, 14º. Essa é uma realidade. O país só não está em situação pior porque há uma reserva, um colchão de reserva cambial razoável. Nós temos aí próximos 300 bilhões de dólares em reserva, coisa que nunca houve. Então tudo isso é positivo. E um país que tem, vamos dizer assim, o Brasil, a grande saída do Brasil talvez não seja nas coisas grandes, seja nas coisas menores. A questão, o desenvolvimento no interior é mais rápido, na micro, pequena e média empresa, que gera mais emprego, que gera também impostos. Essa questão de impostos tem que ser também debatida, porque bem canalizada. O Canadá, por exemplo, tem uma carga tributária alta, 40% mais ou menos. Só que lá o seu filho vai para a escola, o filho do médico vai, do juiz vai, e do juiz de direito vai. Na área de saúde, mesma coisa, você não precisa ter coisa particular, é um nível, mas é outro país, é um país diferente, cultura diferente, né? Então, daqui a 100 anos a gente pode chegar lá. Será que eu tenho que estar vivo até lá para ver isso, Sebastião? Só atendendo aqui ao Eduardo Abreu, ele disse assim, Riane, até para perguntar, precisa conhecer história, né? Seu tio, Claude Smith, Riane, era amigo de minha mãe e a luta deles era em prol do pobre e do trabalhador. E este era o crime dele. Parabéns aí pela frieza. Ele disse aqui, são 300 bilhões de dólares de reservas deixadas por quem? Lá vai Eduardo Abreu cutucando de novo também, né? Obrigado pela lembrança, Eduardo. Muito bem. E a participação também. Sebastião, muita coisa pode mudar nesse cenário, né? Ainda estava lendo aqui uma matéria que está em conversação lá o pessoal, né, do PT com outros partidos aí para fazer essa federação. Mas aí tem os ruídos de um lado, os ruídos de outro. Mas normal, no seu ponto de vista... qualquer agremiação, mas isso vai evoluir, sim. No seu ponto de vista, é o melhor que pode acontecer, né? Tanto partidos de mais de centro-esquerda, quanto partidos de centro e partidos de centro-direita. Vai ocupar espaço porque é algo novo, eu acho que é uma novidade que talvez seja interessante. O Brasil tem que aproveitar as oportunidades, né, Emerson? Todas, seja na política, seja na econômica, né? É um país fantástico. E o Brasil está perdendo uma coisa que a gente falou agora há pouco, a questão da tolerância. O Brasil hoje é um país que está ficando violento. Não era o Brasil de 50 anos atrás, não era nesse nível não, de violência que está aí hoje. Isso é ruim, né? Essa coisa da brasilidade, receber as pessoas, que ainda tem muito disso, a maioria das pessoas recebe bem, seja aqui em São João, seja em qualquer lugar do Brasil, seja de qualquer lugar do mundo, é bem recebido. Era muito bem recebido. E está perdendo essa coisa, não pode perder, né?
A intolerância tem que ser as pessoas de acordo com os cargos que ocupam e das posições que têm e da responsabilidade que têm, eles têm que dar bom exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. A gente vem aqui no rádio, por exemplo, a gente não é anjinho de asa, não é santo nem nada, mas a gente tem uma responsabilidade com as pessoas, né? Que a rádio tem uma função social importantíssima. O rádio no Brasil tem uma história linda, uma hora eu posso até trazer, se o Deus tem guardado lá. Tem coisa da época de Getúlio fazendo discurso no campo do Vasco, em São Januário, para os trabalhadores. Eu vou ver se eu acho lá um CD e até um livro sobre isso, para uma hora a gente fazer um programa dando um espaço para a história do rádio. Contar a história do rádio. Você vê a difusora aqui, está com 68 anos, mais velha do que eu, né? E fazendo um trabalho importante, como outras rádios também. A gente respeita o trabalho de todo mundo. Então, o rádio no Brasil é um companheiro, né? É que vai aonde, às vezes, não ia nada chegava o rádio, naqueles cantinhos do Brasil, né? Tem umas coisas fantásticas sobre o rádio brasileiro, na época de Zebete, essa turma. Nossa, mãe. É uma história muito bonita. Muita coisa, é verdade. Só registrar a participação do ouvinte, assim, muito boa tarde. Hoje chegamos nessa situação de desespero por inconsequência do governo que deveria ter o interesse no Brasil. Foram feitas coisas sem necessidade, faltou inteligência. É a Ana aqui de São João. Obrigado pela participação, Ana, e vou me despedindo aqui do Sebastião Luiz Pereira, né? É o Sebastião Riani, e a gente que conhece o Bastião há muito tempo, grande amigo que nós temos, primo de minha esposa, né? Eu chamo ele de Bastião mesmo, é o Bastião Riani, um grande amigo que nós temos, né, Sebastião? Muito obrigado pela vinda, dê um abraço em toda a família lá, o pessoal da Padaria Moderna também. Obrigado, viu, Sebastião? Eu agradeço muito a você, ao Israel, à direção da Rádio Difusora, aos ouvintes de São João região. Hoje, para mim, é um dia satisfeito, de muita satisfação estar participando desse programa, e vou pedir a permissão de você, a direção da rádio, e agradecer a todos os clientes do nosso comércio, né, da Rua Nova. Eu não vou divulgar o nome da padaria. Padaria Moderna, pode falar. Por que não pode? Pode falar, ué. Obrigado pelo merchan. Mas hoje a gente faz 26 anos. 26 anos 26 hoje? Anos olha que a coincidência aí. Funcionando. Coincidência muito boa. Então agradecer primeiro a Deus essa oportunidade, né, de estar convivendo no comércio há 26 anos, e agradecer a todos os funcionários e as pessoas que participaram, como meu primo Zé Antônio Pereira de Castro, foi um dos pioneiros ali, um dos idealizadores daquilo ali, e o grande timoneiro de lá é o meu irmão Carlos Alberto Pereira, que é o carregador de piano nosso lá, com toda a equipe da padaria, e se não fosse os clientes não existia isso, né? Um abraço, muita saúde para todos os clientes e amigos da Padaria Moderna. Obrigado pelo espaço. Não, fica à vontade, e Sebastião. É um prazer enorme falar sobre o Brasil, não deu para falar sobre o mundo que está aí. Nós estamos na iminência de uma guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. Aí tem país apoiando a Rússia, tem país apoiando a Ucrânia com a questão da OTAN. Traz grande preocupação porque envolve. Se Deus quiser, Deus vai agir no sentido de não ter guerra. Sabe por quê? A Rússia imperial, por exemplo, antes do socialismo, como diz Lenin, Stalin, Trotsky, a Ucrânia pertencia à Rússia imperial. Então essas questões históricas têm que ser relatadas. Depois, a Rússia socialista soviética, a União Soviética, que foi Federação Russa e outras federações incorporadas, formando a União Soviética, se não me engano, em 59, o Nikita Khrushchev, ele liberou a Crimeia, que é uma região, para ficar com a República, claro, pertencendo ao Bloco Soviético, para ficar com a Ucrânia. Fala mais pertinho, Sebastião. Desculpa, para ficar com a Ucrânia. Então isso vai gerando essas confusões todas, está entendendo? Então acho que o diálogo é a melhor saída. Então a Ucrânia já pertenceu à Rússia imperial, antes da União Soviética, e depois, dentro da União Soviética, Nikita Khrushchev liberou a Crimeia para pertencer à Ucrânia. E aí entra essas questões estratégicas, por exemplo, a Crimeia, que é uma área estratégica para a Rússia, Federação Russa. Ela realmente, a Rússia, é a mesma coisa você pegar ali Fernando de Noronha
e deixar um outro país ocupar Fernando de Noronha, que é uma ilha estratégica, seria estratégico você fazer uma base militar. Ali é complicado essas questões, então você tem que resolver em diálogo. Há possibilidade de resolver? Deus ilumine todos os líderes mundiais, que tem uma saída que seria catastrófico, uma guerra. E prejudicial para o mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro. A gente não participa da guerra, mas aí o petróleo é dólar, farinha de fazer pão é dolarizada e a gente importa isso no Brasil. E o Brasil não é uma ilha da fantasia, né? Faz parte do mundo globalizado. E eu acho que nós não precisamos de guerra de jeito nenhum. A gente precisa de produzir mais alimentos no mundo inteiro, né? É verdade. E muita gente ainda passa fome no mundo. Isso é lamentável. Muito obrigado a todos, que Deus proteja a gente sempre. E um ano positivo para todos aí, com muita saúde, muita paz, né? Paz mundial. E, enfim, e que Deus também ajude a encerrar essa pandemia que está deixando a gente cansado. Já ansioso. 2 anos, mas a gente tem que absorver e ser humilde e agradecer a Deus. Aquilo que Ele manda, a gente agradece, né? A gente está como Deus quer. É isso aí. Um abraço, tudo de bom. Eu que agradeço, viu, Sebastião, mais uma vez. Um abraço a todos lá da Padaria muito Moderna. 26 anos da Padaria Moderna. Um grande abraço a todos lá, viu, Sebastião? E obrigado mesmo pelas palavras significativas. E você também, o Israel anima a gente, sabe? Ele manda mensagem. Vai ser um programa extraordinário. Não chegamos a tanto, mas vamos persegui-lo. Um abraço, prazer enorme. Eu tenho aqui no telefone o Eduardo Abreu, que mandou uma mensagem. Eu tenho uma notícia, um furo para vocês aí. Então vamos saber o que está acontecendo. O Eduardo Abreu, mais uma vez, boa tarde. Ô Emerson, é uma coisa que vai... as pessoas que têm sensibilidade, eu tenho certeza que vai ficar feliz com essa notícia. Eu, enquanto voluntário na casa durante mais de 17 anos, o Israel aí, como nosso secretário administrativo, ele já deve ter visto no grupo do hospital lá, pela primeira vez em muitos anos, eu vou dizer que é muitos anos mesmo, nós conseguimos, o Executivo Municipal de São João do Nepomuceno nos está dando condições de quitar o fundo de garantia em dia. Pela primeira vez em muitos anos, o fundo de garantia da folha de pagamento de São João do Nepomuceno, em janeiro de 2022, foi recolhido no dia certo, dentro do mês de janeiro, recolhido, ou seja, não há atraso de fundo de garantia a partir de janeiro de 2022. Entendeu? É uma notícia que eu acho que agrada, que satisfaz. Se me dá prazer, eu tenho certeza que vai dar prazer a muitas pessoas, inclusive aos funcionários do hospital, que vai começar a ter seu fundo de garantia em dia. E se Deus quiser, o déficit dos parcelamentos passados, daqui a pouco também vai acabar, se Deus quiser. Ou seja, a dívida de fundo de garantia e INSS, a partir de janeiro, está sendo estancada pelo Executivo de São João do Nepomuceno. Entendeu? É uma notícia que eu acho que deveria ter sido dada pelo Paraná. Eu estou tomando a frente do Paraná porque eu sou tesoureiro daquela casa, é uma coisa que é concernente à minha área também, que é a área de tesouraria. Eu acredito que você também esteja surpreso com essa notícia. Que bom. Entendeu? Uma surpresa boa, né? Uma surpresa boa. Um abraço, companheiro. É uma grande notícia, né? É uma grande notícia. Parabéns para todos, inclusive o Israel, que faz parte lá do... Legal. Valeu então, viu? Obrigado pela informação, tá bom, o Eduardo? Caiu a ligação já e eu vou ficando por aqui, viu, gente? Amanhã nós estaremos de volta. Amanhã, quinta-feira, né? Dia 10, né? Amanhã, dia 10, nós estaremos recebendo aqui o doutor Luciano, médico oftalmologista, falando de retinoblastoma. É uma palavra difícil, né, gente? Eu vou poder fazer consulta ao vivo? Você pode, de repente, sem não te cobrar nada, faz. Então amanhã nós estaremos falando sobre retinoblastoma. Há pouco tempo aí, poucos dias atrás, né, o Leifer e a esposa publicou um vídeo explicando que a filha foi diagnosticada com esse câncer, que é raro, mas pode acontecer. Depois, raro entre aspas, eu estava lendo uma matéria que não é tão raro assim também. Então a gente vai entender... É um assunto da atualidade. Um assunto da atualidade. Inclusive, muitas pessoas aí apavoradas com seus filhos, as suas filhas. Ah, meu Deus do céu, agora aí não vamos explicar tudo, como que é feito, né? Para os pais aí, principalmente quando é detectável, né? A partir de que idade, quantos meses,
para o pai ou a mãe poder acompanhar a saúde de seus pequenos. Retinoblastoma é o assunto de amanhã. Já Motique, forte abraço para você. Vem chegando o Vitor Guilherme com o Show da Tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Tchau, gente. Acabamos de apresentar Difusor Entrevista.